Olá para você que acompanha os vídeos da Gazeta do Povo e o nosso canal no YouTube. Começa agora mais um Fora dos Autos, o programa feito para quem aprecia e defende a liberdade de expressão e se preocupa com os rumos que o Poder Judiciário tem tomado. Antes de começar o debate, eu tenho um recado para você. Eu já falei em outro programa e vou repetir. Nós, da Gazeta do Povo, estamos de aniversário em fevereiro, mas o presente, claro, fica nas mãos de quem nos acompanha aqui no Fora dos Autos. A Gazeta completou 104 anos graças ao apoio de pessoas como você. Portanto, se você ainda não assina o jornal e quer ter acesso a todos os nossos conteúdos e colunas como as do Deltan Dallagnol e da Tameia Danelon, que são referências no mundo jurídico, chegou a hora. Estamos com 50% de desconto na assinatura anual, o que significa apenas R$ 12,90 por mês. É só clicar aqui no link da descrição do vídeo e aproveitar. Mas vamos lá então iniciar o nosso programa. Aqui ao meu lado, virtualmente, para debater decisões que causam polêmica, estão os advogados Fabiana Barroso, Adriano Soares da Costa e Emerson Grigoletti. E hoje a gente fala sobre um voto do ministro Gilmar Mendes. O STF está decidindo se nas operações policiais em que houver morte, o Estado pode ser responsabilizado pela morte da vítima quando a perícia que determina a origem do disparo for inconclusiva. O julgamento da segunda turma foi suspenso a pedido do ministro Cássio Nunes Marques, relator do caso, e deve ser retomado no fim do mês. Mas o entendimento do Gilmar Mendes é o de que, no caso concreto, o Estado do Rio de Janeiro deve pagar reparações aos parentes de uma pessoa que morreu após ser atingida durante um tiroteio entre policiais e supostos traficantes. Vou começar com o Adriano, então. Bem-vindo, Adriano. O que exatamente esse voto significa? Rosana, tudo bem? Fabiana, Emerson, todos vocês que nos ouvem. Olha, Rosana, a gente vive uma situação muito interessante. O que o voto significa tem dois significados relevantes. O primeiro, para o aspecto mesmo do Rio, social. O Supremo Tribunal Federal, ele exclui o contexto do Rio de Janeiro, a situação de extrema violência histórica e apoderamento das favelas pelo tráfico, isso é histórico no Rio. Houve uma mitigação disso por um tempo, naquele período do governo Sérgio Cabral, em que se fez uma política de retomada das favelas sem um combate efetivo ao crime organizado, de modo que o crime organizado apenas se deslocava de favela a favela ou saía dessas comunidades e ia para outros estados da federação, aguardando o insucesso dessa política de ocupação do estado. E, de fato, quando houve a debacle do governo Sérgio Cabral e dessa política e da fragilidade com que ela se deu, todo o crime organizado voltou com força, se apoderou dessas favelas e durante a Covid isso piorou a partir do momento em que houve uma decisão do ministro Edson Fachin que impedia as polícias, a polícia militar inclusive, de fazer operações nessas favelas. Isso fez com que o tráfico de droga pudesse fazer verdadeiras barricadas, se preparar para uma guerrilha urbana ainda mais, se armar com armas pesadas e, portanto, hoje a favela é um verdadeiro campo de concentração daquelas comunidades a céu aberto e em que o Estado não tem poder, a polícia não tem poder e o Supremo Tribunal Federal blindou. Esse é um aspecto. E dentro dessa política, o voto do ministro Gilmar Mendes, ele aprofunda a situação, de certa forma, ao criminalizar indiretamente a atuação da polícia do Rio de Janeiro, invertendo o ônus da prova, dizendo que deve ser o Estado em chumbo trocado nessas favelas que estão hoje sob o domínio do tráfico, em que o Estado está ausente, em que nessa troca de tiros e de armamento pesado que se vê cotidianamente, que caberá ao Estado indenizar os que morrem, a polícia não prove que
agiu adequadamente ou que não foi bala perdida da própria polícia. Então, essa é uma situação que deixa, na verdade, desguarnecida as próprias comunidades sequestradas pelo tráfico de droga, que deixa todo o Rio de Janeiro preso a isso, e que dá um sinal muito grande em favor da bandidagem, da criminalidade. Hoje, por essa decisão, termina havendo uma inversão, Rosana. Parece que os bandidos são os que estão fardados e os mocinhos são os traficantes. E para terminar isso, a gente pode aprofundar adiante, vem um outro aspecto, que é a questão de uma intervenção federal indireta, nos moldes não previstos na Constituição Federal. O Rio está sob intervenção federal que não foi decretado pelo Congresso Nacional, dentro do desenho dos processos constitucionais para esse fim. A segurança do Rio hoje, o secretário de Segurança Pública é o ministro Edson Fachin, através das suas decisões, decisões essas que impedem, na verdade, uma atuação da segurança pública do Rio de Janeiro. É isso, Rosana. Bom, a gente já vai voltar a comentar um pouquinho desse assunto, porque quero falar um pouco do caso concreto, que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido de indenização dos familiares da vítima por falta de provas de que a bala que matou a pessoa, de fato, tenha sido disparada por policiais. Os familiares contestaram a decisão no Supremo e o ministro Cássio Nunes Marques votou para negar o recurso. Segundo ele, para analisar se o projétil saiu ou não da arma de um agente estatal, seria preciso reexaminar provas, o que é proibido por uma súmula do STF. Só que Gilmar Mendes entendeu que era possível julgar esse caso. Ele apontou, vou falar aqui uma frase dele, aspas, tá? As operações policiais no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, são desproporcionalmente letais e sem controle. Vou pedir para a Fabiana comentar essa fala do ministro. Oi, Fabiana, bem-vinda. Boa noite, Rosana. Boa noite, Emerson, Adriano e a todos que nos acompanham. Vou emendar em mais uma frase dele aí, que eu acho que dá para a gente repercutir bastante. Ele também falou, abre aspas aí para o ministro Gilmar Mendes, o Estado fere e mata diariamente seus cidadãos, especialmente comunidades carentes. A definição de responsabilidade civil do Estado não pode desconsiderar esse aspecto. Então, assim, fecha aspas. Então, o ministro Gilmar Mendes, como já o Adriano disse, tem uma grande miopia em relação à realidade, né? Inclusive, eu vi também que, recentemente, o próprio ministro Alexandre de Moraes usou mais uma frase, não nesse contexto, em outro, que ele disse, abre aspas aí, o Brasil é governado por gente de porão, e fecha aspas. Essa última frase que eu falei, o deputado Ivair Melo, do PP, pediu para a PGR para apurar se não houve aí algum tipo de ilícito, né, nas falas do Gilmar Mendes. Mas o que a gente vê? A gente vê que eles, além de ser descolados da realidade, de certa forma, eles estão criminalizando que a polícia use os seus instrumentos, no mínimo legal, aí para poder se manter. Como é que você vai fazer? Até a questão pericial, né? Ele aponta e fala que a polícia do Rio é uma das mais letais, mas será que não é porque também o crime organizado no Rio de Janeiro é um dos mais violentos? Então, portanto, né, isso é congruente com a situação de alta criminalidade e da alta taxa de armas ilegais? Será que esses ministros não estão deixando de abordar outros fatores aí, querendo até criminalizar os CACs, e não observando a quantidade de armas ilegais que temos em território brasileiro, principalmente no estado do Rio de Janeiro? Então, eu me lembro até recentemente foi achado o armamento de guerra, né, que tem na Ucrânia e no Rio de Janeiro. Então, é realmente um absurdo quando você fala dessa desproporção. E aí a gente vai para a parte de perícia. Em São Paulo, a perícia policial é dada como a melhor do Brasil. E mesmo assim, falta gente, falta pessoal pela quantidade de crimes. No Rio de Janeiro, isso é amplificado. Então, imagine só uma perícia policial ter que adentrar em comunidades para fazer essa averiguação e determinar a balística, etc. Olha a dificuldade disso no caso prático, né? Ainda mais colocando mais ainda, expondo mais ainda esses agentes, que são agentes policiais, a risco e podendo deflagrar pequenas guerrilhas nesses territórios que a gente sabe muito bem por quem são coordenados e mandados.
Então, além de colocar o policial e o Estado numa situação que não cabe ele o ônus, né, de provar que esse projétil, por exemplo, de autoria desconhecida, se não for achar de ninguém, é culpa do policial e do Estado, a gente sabe que, estatisticamente, até pelo número de disparos realizados, se fosse fazer essa proporcionalidade, cairia, assim, na conta dos comandos, né, principalmente do Rio. Então, tudo isso é descolado da realidade, e aí a gente vê também uma outra regrinha que já está sendo aplicada no Supremo, que eu vou ter curiosidade para saber, que já está sendo aplicada aquela regra que eles decidiram recentemente, de que os julgamentos que foram pedido vista têm que devolver os autos em 90 dias. Então, agora nós veremos isso, porque é exatamente isso, porque nós sabemos que o Cássio Nunes irá devolver, porque é feita a contabilização desses 90 dias. Mas veremos, quando chegar em outros casos, né, que são de repercussão, esse caso, por exemplo, é de repercussão geral. Então, é muito importante. O Fachin disse uma coisa até realmente é o mínimo, que tem que ser discutida pelo plenário, já que esse caso é da segunda turma. Então, é uma decisão de turma que pode alcançar repercussão geral de algo que eu não vejo, no caso concreto, como o Estado, ou como a polícia, como a perícia, vai realmente comprovar os fatos alegados, se é uma coisa ou não, né? Então, isso acaba inviabilizando mais uma vez e vai chegar na responsabilidade do policial. Então, com o tempo, isso vai deixando os policiais sem agir conforme precisa, porque, afinal, o crime organizado é violento, não dá para discutir outra maneira de combater o crime organizado altamente armado no Brasil sem o uso de repressão ostensiva policial, né? Não tem como. Então, ficaria meu pedido aí para saber os ministros quais seriam as alternativas deles para resolver o problema de criminalidade, que é isso que interessa à sociedade e ao cidadão. É verdade, Fabiana, mas você mesmo comentou, e eu queria falar também, que claro que é um caso de segurança pública gravíssimo, a gente sabe que a realidade do Rio de Janeiro é até diferente, mais acentuado do que em outros locais do país, enfim. Mas, Emerson, essa questão também envolve a responsabilidade civil objetiva do Estado. A Fabiana até citou do trabalho dos policiais. É isso, né? Não estou falando nenhuma besteira. Olá, boa noite, Rosana. Boa noite, doutora Fabiana. Boa noite, doutor Fabiano, doutor Adriano. Bom, pessoal, de fato, né? Só que existem determinados pontos aí que devem ser observados, né? Para variar, novamente, nós vemos um literal ativismo judicial. E eu já me atrevo a falar que isso já ultrapassou e muito a barreira de um mero ativismo judicial, né? O que nós estamos vendo é a aplicação de um neoconstitucionalismo, de um pós-positivismo muito mais avançado, né, em um verdadeiro Estado juristocrático, né, onde os magistrados, infelizmente, acabam como uma forma de interpretar, vamos colocar da seguinte maneira, do ponto de vista acadêmico, né, do direito. Não é uma questão simplesmente política aí, é uma questão de interpretação da norma, do que vem acontecendo com o Brasil e não é de hoje, né? Nós vamos citar, eu acredito que durante o programa de hoje, citar vários pontos semelhantes a isso. Não pode haver uma presunção de culpa do policial, certo? Isso é óbvio, está na lei. E em que pese ter essa situação da responsabilidade objetiva, para que haja uma situação de configuração de uma situação indenizatória, é preciso preencher outros requisitos. Quais são os requisitos? Tá? É o dano, a culpa, o nexo de causalidade, certo? Então, esses elementos, e o ato ilícito, obviamente. Esses 4 elementos precisam estar presentes para que haja configuração de uma situação indenizatória. Bom, no caso da responsabilidade civil objetiva, a gente tira a culpa ou o dolo, tá? Não é necessário o preenchimento, porém, é necessário o preenchimento do nexo de causalidade, do ato ilícito, né, e do dano. Bom, houve o dano, né, mais que manifesto que houve o dano, e houve ali o ato ilícito cometido. Agora, aí que está a situação. Houve um ato ilícito, a prova de cometimento do ato ilícito em si, a morte de uma pessoa necessariamente foi causada em virtude dessa situação policial,
ou seja, há um nexo de causalidade específico, a prova desse nexo de causalidade que isso veio de arma de um policial, então já começa a se flexibilizar ali, já não se aplica a norma, certo? A responsabilidade civil objetiva do Estado, ela exclui o dever de comprovar a culpa ou o dolo, mas não exclui a necessidade de comprovar os demais requisitos previstos na lei. Outra situação, isso acaba retirando, na verdade, a presunção de culpa do próprio policial, né? É um direito dele, inclusive, né? Não se pode presumir. E da forma com que o ministro Gilmar Mendes deixou, né, ficou a ideia de que é o seguinte, matar durante a operação, se a polícia matar durante a operação, ela vai ter que provar que a ação foi legal. Ou seja, é uma inversão completa do mundo jurídico. Não existe previsão legal para isso. E aí a gente entra justamente nesse longo histórico que vem sendo aplicado no Brasil, e friso, não é de agora. Tá? Essa decisão não é algo novo. Isso é fruto desse consequencialismo jurídico, desse ativismo, muito mais além do que o ativismo judicial, é fruto dessa distorção na interpretação da norma. Aí eu vou tentar explicar de forma sintetizada para o pessoal entender. O que eu quero dizer quando eu digo ativismo judicial, né, ou o consequencialismo? O ativismo seria aquela coisa, olha, eu vou decidir conforme o momento ali. Na realidade, já passou simplesmente na questão de ativismo. Isso entra muito mais no consequencialismo. O que o consequencialismo jurídico diz, que é uma tese, inclusive, defendida pelo Dr. Ives Gandra. O Dr. Ives Gandra, ele diz o seguinte, o consequencialismo, abre aspas, né, entende-se a adaptação das decisões às suas consequências na realidade, para os quais são destinadas, com a flexibilização do entendimento tecnológico das normas, na busca de uma justiça transcendente. Isso é o consequencialismo jurídico. Inclusive, a forma como o Supremo vem interpretando as normas, certo? Se pega uma determinada situação, olha, mas a situação do Rio de Janeiro em si é muito grave, etc., e para se adaptar à realidade, se altera as normas. Isso não é possível, isso está errado. Por quê? O doutor Ives Gandra, o professor Ives Gandra, ele defende, inclusive, que o legislador ele deve focar única e exclusivamente em aplicar a legislação, certo? E todas as regras devem ser interpretadas dentro do que existe na Constituição, certo? Na Constituição e, obviamente, nas demais normas. E na Constituição, na interpretação da norma, o magistrado ele deve buscar, como para justificar todas as decisões dele, o que está disposto nos artigos 1º, 2º e 4º da Constituição, que tem os princípios ali, né? Então, com base nisso, ele decide. Não existe espaço para interpretação extensiva. Mas a situação no Rio de Janeiro é muito grave, então aqui eu vou alterar a legislação e aplicar aquela realidade. Bom, eu deixo aqui, inclusive, um parênteses. Existe uma obra jurídica, que é do Han Hirsch, que se chama Rumo à Juristocracia, as origens e consequências do novo constitucionalismo. O Han Hirsch, ele é um doutrinador, ele fez essa obra, ela aborda um estudo de direito comparado constitucional, onde ele traz justamente essa forma de interpretação da Constituição, né? Onde simplesmente se muda toda essa interpretação para se adequar a uma realidade. Objetivando o quê? Buscar o igualitarismo, essa questão, né? Esse igualitarismo que vem da Revolução Francesa, essas coisas para dar uma ideia de que o judiciário está ali atento a todas as situações, está intervindo e interferindo diretamente, mas para o bem-estar da sociedade em prol da Constituição, para defender a Constituição. Só que nessa obra, o Han, em que pese ele ser, inclusive, ter um posicionamento bastante progressista, ele deixa muito claro que nesse estudo de direito constitucional comparado, que todos os estados que utilizaram isso, a história não acabou bem, né? A Constituição acabou enfraquecendo, as normas acabaram enfraquecendo e não teve um resultado adequado para resolver aquela situação. Então, essa situação, essa decisão do ministro Gilmar Mendes, eu acho que ela vai justamente de encontro a essa situação, né? Essa flexibilização de normas constitucionais e, por reflexo, acaba afetando normas de direito processual, inclusive, acabam chegando numa situação de extremo desgaste, de extrema insegurança jurídica, de extrema instabilidade, né? Porque começa a se alterar literalmente a legislação. Ou seja, em outras palavras, o Supremo está legislando, né? E lembrando o seguinte, só para encerrar, o artigo 373, inciso 1, deixa muito claro que é ônus do autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Quando ele coloca isso, não, que a polícia, o Estado tem que provar, ele simplesmente está alterando, a bem dizer, uma norma também que não era de competência dele a análise, mas sim do STJ. Então tem mais essa situação.
Então, é um arcabouço de situações jurídicas. Se a gente deixar, a gente faz um debate de horas sobre o assunto, né? Mas basicamente é isso. É muito grave o que vem acontecendo no Brasil. Acho que é o que o Adriano comentou, né, Adriano, desse ativismo judicial, quer dizer que o Rio de Janeiro está vivendo um estado de intervenção federal, uma situação de intervenção federal sem ter oficialmente sido declarada, né? Rosana, que essas questões que o Grigoletti agora mencionou e Fabiana antes, o que se fala, o Código de Processo Civil, ele prevê a distribuição dinâmica do ônus da prova. Veja, permitindo que o magistrado, diante de certas circunstâncias do caso, possa, sendo difícil a produção de prova para quem alegue, atribuir a outra parte, portanto, esse ônus. Isso, o Código de Processo Civil buscou mitigar, portanto, essa questão de que toda iniciativa probatória seria do autor de quem alega. Porque nem todas as relações, nem todas elas são simétricas, e a gente tem que reconhecer que há uma assimetria, por exemplo, do Estado em relação ao cidadão, em condições normais de temperatura e pressão. Mas no Rio de Janeiro não é o caso. O Rio de Janeiro, a gente tem uma anomalia social ali nas favelas. As comunidades são dominadas pelo tráfico. Aliás, os ministros do Supremo falam muito também sobre milicianos, né? Então, você tem os tráficos e tem os milicianos, por disputa de poder, disputa armada. Ali você tem a questão do tráfico de droga, ali você tem até aquela distribuição de gatos de internet, você tem... Tudo ali é um comércio, né? E um comércio, inclusive, de lideranças políticas, de associações. As comunidades têm isso, a questão das escolas de samba. No Rio, historicamente, a gente lembra bem, o governo Brizola viveu muito isso, essas associações e entre tráfico e o Estado. E, por vezes, o Estado toma atitudes mais drásticas, por vezes, o Estado é mais leniente. Tudo consoante as situações políticas da época. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, nesse caso da Covid, Rosana, o ministro Edson Fachin, diante da alegação em um ADPF do PSOL, que quer tanto, e se pergunta tanto quem matou Marielle Franco, mas, no entanto, nessas ações, o PSOL termina tendo uma proteção muito grande em nome dos direitos humanos aos direitos dos criminosos, do tráfico. E aí leva ao Supremo como ADPF, dizendo que a polícia está matando pessoas da comunidade, que utilizando snipers em helicópteros. Mas tanto o PSOL quanto o próprio ministro relator, por meio de liminar, impedir, veja só, durante um ano, durante todo o período da Covid, impedir uma atuação da Polícia Militar, do BOP, nas favelas do Rio, o que fez foi uma intervenção federal na política pública. Essa ADPF terminou sendo, na verdade, um processo de intervenção federal, na autonomia de um Estado-membro, que cabe a ele, Estado, disciplinar as políticas de segurança pública. E o ministro, através de uma medida monocrática, exclusiva dele, depois levou a plenário, salvo engano, por maioria foi mantida, como tem sido essas decisões, por maioria, o Supremo Tribunal Federal não se sente mais jungido nem à Constituição, nem às autonomias do Estado-membro. Aliás, não é à toa que, diante dessa erosão do federalismo brasileiro, nós temos um governador de Estado afastado, o Ibanez, como também tivemos prefeitos afastados nessas discussões de atos antidemocráticos. Então, o ministro Alexandre de Moraes liminarmente afasta o governador, determina busca e apreensão. Esse afastamento é mantido, e esse afastamento
em um processo de natureza criminal, termina sendo também uma forma de intervenção federal, em que o legislativo estadual não foi chamado a se pronunciar. O Estado está sob intervenção, onde está prevista a possibilidade, num processo penal, de afastamento de um governador do Estado, um afastamento cautelar do exercício das suas funções. Então, nós estamos vivendo assim, constantemente, o ministro Luiz Fux gostava muito de uma expressão, eu esqueci o autor espanhol, que falava em sentimento constitucional. Hoje, nós poderíamos falar no Brasil em erosão constitucional. Nós estamos vivendo, na verdade, uma destruição constante, reiterada, da disciplina da Constituição, inclusive no que diz respeito ao Pacto Federativo, no que diz respeito à relação entre os poderes, e isso faz com que a Constituição ela seja, na verdade, aquilo que o Supremo diz que é em cada contexto específico. Isso resulta numa fragilidade da segurança jurídica, das instituições democráticas. Isso demonstra que o federalismo brasileiro está sendo repactuado de uma forma inconstitucional, está sendo pactuado sem que o Congresso Nacional e as forças políticas sejam chamadas para essa repactuação, por meio impositivo, top-down. Isso demonstra também que nós temos a relação entre os poderes, a hipertrofia do judiciário chegou no seu ápice. A questão dos freios, do regime de freios e contrapesos, o check and balance, do qual nós falamos aqui no último programa, está sendo claramente violado. A Constituição, ela, ao fixar no nosso constitucionalismo a harmonia, a relação harmoniosa e independente entre os poderes, prevendo cada um no exercício das suas funções, se resguardando, inclusive, para não invadir os poderes do outro. Mas o que é que acontece? Quando um legislativo, sob, inclusive, a presidência do senador Pacheco, se habituou a andar genuflexo, de joelhos, para os demais poderes, sobretudo para o judiciário, obviamente que esse check and balance foi quebrado e nós não temos nem os freios e contrapesos necessários. Então, Rosana, o que está havendo de fato, qualquer constitucionalista que não fala, não questiona e não trata dessas decisões como uma intervenção federal feita por meio indevido, não está exercendo o seu papel de constitucionalista. Aliás, eu tenho dito sempre, viu, Fabiano e Emerson, que nós temos hoje no Brasil, já há algum tempo, o que eu chamo de constitucionalistas de pijama. Eles estão dormindo um sono metódico, de silêncio, um silêncio conivente, cúmplice, no exercício assim típico daquele grupo prerrogativas, cujas prerrogativas só interessam quando a turma da esquerda está envolvida. Não é prerrogativa de advogado, não é prerrogativa de todo, portanto, o exercício da defesa. É prerrogativa para a turminha, para a patota deles. Quando não, então os nossos constitucionalistas estão de pijama. Eu não vejo essa turma que está muito preocupada em escrever sobre globalismo, em escrever sobre temas assim fluidos, com as grandes questões nacionais do momento. Nós estamos tendo um momento de ataque às liberdades públicas, de fragilidade dos direitos fundamentais de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta geração. Nós estamos tendo uma rediscussão constante sobre o papel das liberdades de expressão. Dia desse eu vi uma entrevista de um jurista que eu respeito muito, vou até citá-lo, Ricardo Campos, na CNN, escreve muito bem sobre direito digital, e ele falando sobre a ressignificação do direito de expressão. Como eu levo muito em conta o que o Ricardo Campos escreve, doutor na Alemanha, tem um livro muito bom sobre direito global digital, eu questionei, inclusive na rede social dele, dizendo, ô Ricardo Campos, o que é essa ressignificação da liberdade de expressão? Justamente quando a gente está num momento de crise em que as liberdades de expressão
liberdades públicas devem ser defendidas, a gente ressignifica, na verdade, é para fragilizá-las, para erodi-las, para enfraquecê-las, porque quando o adversário, entre aspas, ideológico dos que estão no poder grita, esse não pode ter liberdade de expressão. Então, é justamente quando eu vejo, nesse momento de ataque às liberdades públicas, que as nossas vozes devem falar mais rápido, mais alto, para ver se acorda alguns desses constitucionalistas de pijama, que só se acordam para os regabofes ali, né, quando tem algum processo a despachar nas cortes superiores. É interessante você falar isso sobre essa questão da liberdade de expressão, Adriano, porque eu quero passar para o Emerson justamente comentar, ele tinha dito na primeira fala dele, de outros casos no país que lembram essa questão que a gente tem destrinchado até o momento do Rio de Janeiro. Emerson, quer citar agora, então? Sim, Rossana. Olha, na verdade isso não é de hoje. Se a gente fizer uma busca aí, até na internet, no site Conjur, por exemplo, a gente vê que desde 2003 algumas autoridades, alguns criminalistas já vinham tratando, né, dessas flexibilizações. O Ives Gandra, inclusive, ele cita que depois da saída dos ministros Moreira Alves, né, o Sidney Sanches e o Mar Galvão, do Supremo, começou-se a adotar mais essa interpretação onde o Supremo poderia, sim, intervir em determinadas situações e literalmente legislar. Então, alguns exemplos outros que eu dou, né? Essa própria situação aí da questão da homofobia, né? Foi literalmente instituído, vamos dizer, entre aspas, o crime de homofobia, né, se equiparando ao crime de racismo ali, através da Suprema Corte. Né? Isso foi em 2019, né? 2019, se não me engano, 2018. Então, ou seja, o Supremo literalmente, naquela situação, em que pese, obviamente, ser uma situação repulsiva, esse tipo de conduta, né? Por exemplo, matar uma pessoa por conta da sexualidade dela. Mas o fato é que houve, a bem dizer, uma legislação, a criação de uma legislação penal a este respeito. E ao agir desta forma, o que acontece? O reflexo imediato, né, e o efeito. O Supremo se esquece de que a legislação negativa, ou seja, o deixar de legislar sobre determinado ponto, também significa legislar. Né? Porque se o Congresso, de repente, não aprovou uma norma específica para este fato, ou é porque a questão ainda não está madura, é porque, de repente, a própria sociedade entende que não é necessário, ou não foi chegado a um consenso em relação a isso. Aí o que acontece? O Supremo, justamente utilizando-se dessa teoria do consequencialismo, de adaptar as normas à realidade, ele acaba tomando o espaço de um outro poder, como, por exemplo, o Poder Legislativo, para fazer essas criações legais. Né? Um outro exemplo que a gente pode dar, que foi até um pouco anterior, salvo engano, foi aquele caso envolvendo a reserva indígena Raposa Serra do Sol, onde houve, literalmente, uma legislação criada pelo Supremo acerca da demarcação do território indígena. Questão que já havia sido discutida no Congresso, né, e ficou uma breve lacuna em alguns pontos, e o Supremo simplesmente, literalmente, né, invadindo a competência do Poder Legislativo, resolveu legislar e complementar o que o legislador deixou de legislar. Então, isso é legislar. É uma invasão de competência. É uma invasão de competência de outro poder. E aí o que acontece? Quando eu mencionei lá atrás, né, no bloco anterior, de que a gente estava vivendo justamente essa questão desse consequencialismo jurídico, que isso era prejudicial, e que o Supremo está deixando de aplicar a Constituição, o próprio professor Ives Gandra explica isso, que a Constituição ela deve ser lida, toda a interpretação do ordenamento jurídico deve ser lida com base, primeiramente, nos 4 primeiros artigos da Constituição. E nos 4 primeiros artigos a gente encontra justamente o que o doutor Adriano acabou de salientar, que os poderes são harmônicos e independentes entre si. Óbvio que existe a possibilidade do Supremo legislar como função atípica, mas isso é relacionado às resoluções, às questões internas de administração e gestão dele próprio, certo? Mas criar, por exemplo, legislações penais ou invadir legislações civis, de direito civil, de direito penal, direito administrativo, principalmente direito tributário, porque existe uma interferência absurda do Supremo também em questões relacionadas a direito tributário, né? Ou seja, a gente
Até eu não lembro quem que falou esses dias atrás, eu estava assistindo uma entrevista, se não me engano, acho que foi o Zema, e ele disse que o Brasil é um país em que a gente vive o direito do passado, né? Porque o Supremo simplesmente havia revertido algumas questões tributárias lá e a empresa teve que pagar não sei quantos milhões porque o entendimento do Supremo foi diferente em relação à norma tributária, que faltou um ponto. Então, assim, ele simplesmente altera a legislação. Altera a legislação. Ministros do STF para discutir a questão do ICMS dos estados, né? Então, isso é outro absurdo, entendeu, Rosana? Porque o judiciário não tem que discutir questões políticas, questões administrativas, né? E o que está havendo no Brasil é uma interferência absurda, né? E é óbvio que isso tem uma influência negativa, porque é muito difícil acreditar que qualquer outra autoridade, ainda mais o Supremo sendo esse Supremo que ele tem sido, acreditar que outra autoridade não vai até se sentir, de certa forma, constrangida em falar não para o ministro ou de querer votar de forma divergente. Não, mas o Supremo já está orientando desse modo, então nem adianta a gente aprovar uma lei de tal jeito, porque eles vão lá e vão derrubar. E esse inclusive, é um dos aspectos negativos desse consequencialismo, desse neoconstitucionalismo, essa juristocracia que a gente tem vivido, Rosana, que é inclusive mencionado bastante, de forma bem forte nessa obra que eu indiquei, do Hans Hirsch. O Han, ele inclusive diz isso, que essa interferência ela acaba sendo muito prejudicial, e no prefácio do Dr. Ludmila Lins Grira, ela explica que essa interferência é tão prejudicial porque acaba se abrindo o espaço para que, por exemplo, que haja uma interferência política real e efetiva dentro do próprio judiciário. Como, por exemplo, o PT não conseguiu a aprovação de determinada norma. Ele não conseguiu, ou de repente ele vai ter que aprovar alguma coisa que seja contrária ao seu eleitorado, então ele vai correndo do Supremo e entra com uma ação e o Supremo decide, mas não foi a gente, foi o Supremo. Então, assim, está literalmente, né, se criando uma classe elitizada, né, literalmente criando uma classe juristocrática que manda em tudo, né, e que detalhe, né, as pessoas estão esquecendo, e como bem disse o doutor Adriano, os constitucionalistas de pijama, eles estão aplaudindo e achando linda essa nova classe aristocrática, né, que foi criada lá logo depois da Segunda Guerra Mundial, objetivando, né, não, vamos criar um judiciário forte, uma constituição forte, para evitar autoritarismo. Só que esse autoritarismo está vindo justamente do judiciário. E isso não é só no Brasil, em vários países do mundo. Nessa obra, inclusive, o Hirsch ele explica que alguns países que adotaram essa mesma prática acabaram tendo efeitos nefastos. E esse estudo é justamente feito. Países como Canadá, Israel, Nova Zelândia e África do Sul, né? Isso enfraqueceu a Constituição demais. E pior, né? Em alguns casos, a Constituição acabou literalmente caindo e vindo uma muito pior. Então, assim, abriu-se espaço para aí sim ter um poder mais autoritário. Então fica nessa guerra de poderes, qual que é o maior, qual que é o maior. Nesse momento tem sido o judiciário, só que é aquela história, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Quem está aplaudindo isso agora, em breve vai começar a sofrer as consequências, né? Essas alterações de posicionamento, essa loucura toda que a gente está vivendo, isso fatalmente vai causar um colapso no Estado, né? Então é um alerta que a gente deixa aos constitucionalistas para que eles voltem às origens do que realmente existe fixado na nossa Constituição. Fabiano, acho que tem um exemplo bom também, né, para a gente comentar aqui de como essas iniciativas do Supremo têm sido prejudiciais e principalmente extrapolam os limites da própria Constituição, né, Fábio, especialmente com relação ao direito penal. A gente falou, claro, citou rapidamente essa reunião falando sobre o ICMS, quer dizer, que envolve direito tributário, mas no direito penal também tem casos bastante graves. Só para fechar a questão aí tributária, é gravíssimo, né? Porque a gente vai ter empresas aí com revisões grotescas, isso realmente, né, ter passado incerto juridicamente é assim, inadmissível. Mas a questão penal, essa semana aconteceu um fato bem interessante que passou um pouco batido e envolve novamente o ministro Alexandre de Moraes. Aquelas confusões lá de investigação em relação ao senador Marcos Duval, ele determinou, chegou a publicar um ofício determinando que Globo, Veja e CNN mandassem as íntegras das entrevistas, tanto que foram ao ar, como em off com o Marcos Duval. E aí violaria frontalmente, né, o sigilo de fonte, liberdade de imprensa, está no artigo 5º, inciso 14. Então, assim, violaria. Aí a própria Globo, né, fez um comunicado
oficial dizendo que não teve entrevista em off, mas que ela poderia fornecer a integralidade das entrevistas que foram ao ar. Então, assim, é bem o que o Emerson falou, como não me atingiu diretamente ainda, porque neste caso eu não tinha nenhuma conversa ainda em sigilo, eu vou fornecer e está de boa. Mas, ao contrário, por exemplo, da própria Veja, da CNN eu não sei o caso específico, mas a Veja teria ali uma conversa que é comum no jornalismo, o sigilo de fonte é o que viabiliza, inclusive, a liberdade de imprensa. E aí o ministro Alexandre de Moraes, quando viu a resposta da Globo e viu, né, a repercussão porque acabou atingindo o pessoal de lá, né, que infelizmente essa divisão está ocorrendo, ele fingiu que ele não tinha publicado esse despacho, e aí fez um despacho, até interessante se a gente pudesse mostrar os dois, né, assim, para as pessoas verem, dizendo, olha, não, eu só pedi para as emissoras mandarem o que foi publicado. Por que ele mandaria um ofício para as emissoras mandarem o que já foi publicado? Basta abrir a publicação e ler, né? Então ele se perdeu completamente e mostrou que ele estava apto a flexibilizar um dos grandes direitos aí, né, que tem reverberação no campo penal, civil e da sociedade como um todo, mas como não atingiu diretamente os amigos de fato, ele voltou atrás normalmente e fingiu, isso passou batido. A gravidade disso é absurda, porque existem entendimentos do próprio STF, recentes até, dizendo em relação que o sigilo de fonte e a liberdade de imprensa é intocável, você não pode exigir isso de jornalistas, né? Então, olha a gravidade. Então, está realmente extrapolando, não é mais ativismo, isso é a tal da girostocracia que está a caminho. Nós estamos com uma série de exemplos, por exemplo, nesse programa é difícil a gente ficar em uma decisão, porque são tantas, olha essa atrapalhada que a gente citou agora do ministro, em relação às questões tributárias, eu sou tributarista, meus amigos tributaristas estão enlouquecidos, e os clientes mais enlouquecidos ainda, porque você tem anos e anos de decisões na justiça, de luta, né, de execução tributária super difícil, e que pode ser revista, conforme a União requiser. Então assim, para o fisco, para o leão, né, tributário, vale o princípio de que eu estou precisando, então eu vou te cobrar. Não é uma questão mais de direito, não é uma questão de prova, do que você conhece também o mais básico do direito tributário, né, que tem lá desde da consideração do tributo até a cobrança, execução, discussão judicial. Não, tudo isso pode ser revisto. Então, isso inviabiliza um Brasil democrático, como eles tanto gostam de dizer, e com leis e um arcabouço jurídico seguro. Isso eu não sei onde vai redundar, mas eu já sei o que está acontecendo hoje. Hoje nós temos empresas retirando as suas operações do Brasil. Então, infelizmente, né, essa questão de legislar na condição aí, como se o legislativo fosse, está inviabilizando o Brasil a discutir, e aí, como diz o doutor Adriano, que eu gostei demais, né, juristas de pijama ficam só fazendo cara feia, quando outras questões aí são discutidas pelo STF, para eles também está tudo bem, porque não os atingiram. Mas é certo que vai os atingir, porque liberdade todo mundo gosta, todo mundo quer, e ninguém quer ficar sem, e vai atingir sim. A situação é para a gente repensar mesmo. Mas diante dessa gravidade toda que a gente tem falado aqui no programa, a Gazeta tem um presente especial, porque o aniversário é da Gazeta do Povo, mas eu vou compartilhar aqui com vocês. Tem um grande nome do jornalismo brasileiro que gravou um vídeo parabenizando a Gazeta do Povo. Vamos ver. Olá, minhas amigas e meus amigos. Estou aqui para falar num jornal em que eu confio, porque assino e escrevo nele. Gazeta do Povo, desde 1919, nunca se desviou de suas convicções. Poucos jornais brigam tanto pela liberdade e defendem tantos valores dos brasileiros. Um jornal que não admite censura, que responde com dureza a qualquer ataque contra a democracia. Um jornal que, portanto, defende você, que acredita no empreendedorismo e na liberdade econômica como forma de combater a pobreza no Brasil. Pois agora a Gazeta completa 104 anos. Eu estou aqui para dar os parabéns ao jornal, né, que eu acho que é um dos melhores do país. Eu tenho o prazer de ser colunista dele. E venho aqui para reforçar meu convite para você assinar.
a Gazeta do Povo, né? A gente vai ter anos duros pela frente, mas com seu apoio, eu tenho certeza que poderemos conscientizar mais pessoas. Mas é preciso fazer logo isso, né? A Gazeta do Povo é inteiramente sustentada pelos seus assinantes. E aí, então, clique aí no link, faça um cadastro, junte-se a esse jornal. Esse jornal está entre os que mais crescem no país. Como o próprio Alexandre disse, aqui não falta coragem e respeito. Respeitamos a sua inteligência e em 104 anos, nunca, jamais, nos desviamos dos nossos valores. Mas não fazemos nada sozinhos, por isso você pode assinar agora a Gazeta, ler as colunas, ouvir o podcast diário do Alexandre Garcia e ainda conferir mais de 40 colunistas. Aproveite a nossa promoção de aniversário, são apenas R$ 12,90 por mês no primeiro ano. É só clicar aqui no link da descrição do vídeo, você faz um cadastro rapidinho e a gente se vê no site da Gazeta do Povo. Gente, considerações finais. É claro que a gente citou vários exemplos aqui e a gente destrinchou um pouco mais esse caso específico do Rio de Janeiro, esse voto do ministro Gilmar Mendes. Mas, Adriano, para a gente encerrar o programa de hoje, aí, qual que é o seu recado final? Olha, Rosana, o Supremo Tribunal, dentro dessa discussão aqui, o Supremo Tribunal Federal ontem terminou o julgamento da contribuição social sobre o lucro líquido, né, que a CSLL, o Supremo desconsiderou a coisa julgada material e não fez uma modulação dos efeitos. A gente estava falando aqui sobre as consequências, então, dessa insegurança jurídica. Empresas que tinham todo o seu planejamento tributário vão agora sofrer consequências, porque, como se trata de contribuição, as prescrições aí são trintenárias. Então, de repente, vai aparecer um monte de papagaio o pessoal pagar, que não estava previsto. Essa insegurança jurídica que a gente vê na política, a gente vê nas outras áreas da vida, por esse excesso da jurisdição constitucional tratada dessa forma, digamos assim, mais leviana, sem o respeito e sem os cuidados com a própria Constituição, com o ordenamento jurídico e com a segurança das nossas relações. Nós vamos precisar, vai ter a hora da verdade em que isso vai precisar ser revisto, porque a sociedade vai começar a sofrer impacto em todas as áreas, com muitas consequências. Se você não tem segurança nos negócios, a atividade econômica, isso que Fabiana diz, vai embora, as empresas vão embora. Se não tem segurança, como foram embora da Argentina, como foram embora da Venezuela, por razões distintas. Mas uma das causas sempre nos países emergentes é a insegurança jurídica. Então, eu quero deixar aqui 2 recados. Primeiro, assinem a Gazeta do Povo para ter uma segurança jornalística de informação, né? E segundo, é preciso que a gente tenha uma visão muito clara do que está em jogo. Essa discussão jurídica, ela resvala hoje para todos os campos da vida. E dentro disso, o Supremo Tribunal Federal, ele não pode ser um juízo de pequenas causas que decida sobre tudo, como está acontecendo, mesmo com a história da repercussão geral, isso não mudou muita coisa, e nem pode ser um editor da vida, substituindo-se, inclusive, ao legislativo, ao executivo, aos estados, e decidindo de acordo com a vontade de cada um. Esse é o grande desafio da democracia brasileira. Nós estamos com as instituições fragilizadas pela hipertrofia de apenas uma delas. Tá certo, Adriano. Obrigada, Emerson. Rosana, então, vamos lá. Só para encerrar, vou contar um caso que foi bem engraçado, né? Para quem não está achando que isso é brincadeira ou não dando importância à gravidade do que está acontecendo com o país. Há uns tempos atrás, um potencial cliente aí que acabou, infelizmente, não fechando, tinha entrado em contato porque ele queria entrar com uma ação no Brasil. Ele era americano. Ele queria entrar com uma ação no Brasil, né? E aí ele perguntou como que era a legislação em respeito ao que ele tinha perguntado. Ele falou, a legislação funciona assim, assim, assado. Aí ele disse assim, legal. Eu falei, então eu vou ganhar a causa. Aí eu falei, não.
Aí você tem que levar em consideração também a jurisprudência. Ah, mas o que a jurisprudência diz? A jurisprudência diz isso, isso, isso e aquilo. Ah, então é certeza que eu vou ganhar. Eu falei, não. Aí ele ficou, ué, mas não é a lei, não é a jurisprudência. Você falou, então o que aplica? Eu falei, não, depende do entendimento do juiz, né? Pode parecer absurdo, mas o gringo, coitado, deu um colapso na cabeça dele. E ele falou, não, mas não é possível. Mas pode mesmo assim? Pode ter decisão. Mas mesmo se a questão já está decidida no Supremo, pode mudar sim. Ele ficou incrédulo, né? E foi praticamente impossível fechar negócio com ele, principalmente porque ele queria que eu colocasse no contrato que eu garantiria a causa ganha, como é praxe nos Estados Unidos. Eu falei, olha, eu nem posso fazer isso, porque aqui, além disso, é proibido, tem a questão ética, né? Da OAB, etc. Mas é só para vocês verem como isso é grave. Isso não é normal em nenhum lugar do mundo, né? E a pergunta que todo advogado já respondeu, né? Exato. Eu vou ganhar, olha, depende, mas depende do quê? Da lei? Não, você tem o direito, tá na lei. Ah, jurisprudência, tem, mas aí depende do entendimento do juiz. Aí ele perguntou, inclusive, falou, mas qual que é o entendimento do juiz? Eu falei, não sei. Depende, né? Aí vai depender do bom humor dele. Da terapeuta dela. Mais ou menos isso. Então, olha que coisa bizarra. E aí, como que você explica para um gringo uma situação dessa, se a jurisprudência dele, se o ordenamento jurídico dele, por exemplo, questões relacionadas à posse e propriedade de imóveis, é fundada em decisões de 1856 nos Estados Unidos. E até hoje não mudou. No Brasil muda de mês em mês. Então, assim, isso é muito grave, é muito complicado. Então, é sério o assunto. A gente precisa ter um mínimo de estabilidade jurídica, de segurança jurídica, justamente para conseguir melhorar o país e garantir um pouco mais de dignidade ao próprio cidadão. Então, eu encerro aqui hoje, só para deixar esse exemplo, e peço para vocês que assinem a Gazeta do Povo para a gente continuar trazendo esse bate-papo gostoso aí com vocês. Tá? Obrigada, Emerson. Fabiana, contigo agora. Obrigada por mais um programa. Eu que agradeço. Também vou deixar mais um exemplo. O Supremo também suspendeu o piso dos enfermeiros, que foi legislado, né? Então, também, aí, enfermeiros, vocês estão descontentes, né? É hora de brigar com o próprio Supremo. Então, esse negócio aí está já reverberando na sociedade, isso já vai bater. Espero que as pessoas estejam com maturidade o suficiente para discutir o que está na lei, não fora dela. Então, mais uma vez, em mais um programa, a gente chama a atenção para a comunidade jurídica entrar nessa boa luta e para quem não é da comunidade jurídica também ficar inteirado sobre esses assuntos, porque reverberam no seu dia a dia. Isso sim é muito importante. E fica o convite aí para assinar a Gazeta do Povo, completou 104 anos, um jornal que tem bastante credibilidade e que tem nos proporcionado aqui uma livre, né, discussão de ideias, de debates e o principal ainda, nós temos princípios e valores pelos quais lutamos e defendemos, e essa é a base da nossa sociedade, e ainda bem por isso. Então, obrigada, boa noite a todos e até a semana que vem. Tchau, gente. Obrigada.